A palavra de Deus hoje para nós está em Mateus capítulo 7, a partir do primeiro verso em diante. Só do primeiro verso ao verso 5º, para ser mais preciso, Mateus 7, do primeiro verso ao verso 5º, diz o seguinte para nós: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga? Em alguns tem uma versão um pouco diferente, né? Uma outra palavra, trave em algumas, né? Trave do seu olho, meu, está uma viga no seu olho. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, ou a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Algumas versões aparecem como argueiro, uma outra versão. Amém? O texto que nós lemos agora é um texto relativamente conhecido, até por aqueles que não leem a Bíblia. É um texto relativamente conhecido. Inclusive, ele é muito utilizado em contextos de conflitos interpessoais, onde algumas pessoas alegam de modo variado, uma coisa do tipo: só Deus pode me julgar. Não, então quem é você para julgar? Ninguém deve julgar ninguém. Certamente todos aqui já ouviram esse argumento ser acionado, ser elencado em algum contexto de diálogo onde alguém se entendia desfavorecido naquele debate e aí recorria a esse argumento como uma forma de defesa. Então é um texto muito usado nesse sentido e naturalmente é um texto exatamente pela regularidade do seu uso, um texto muito usado de modo descontextualizado. Porque não se entende muito bem, muitas vezes, é claro que a gente entende, mas muitas vezes não se entende muito bem, em nível popular, o que Jesus está tentando transparecer, né? Transpor de entendimento para as pessoas, trazer de entendimento para as pessoas com relação a essa palavra. E aí, eu acho que a melhor forma de entender aquilo que se diz nesse texto é talvez compreender o contexto geral onde o texto está inserido. Porque a gente está falando de Mateus capítulo 7. E se você pegar o livro de Mateus, que é um dos evangelhos, como a gente bem sabe, a gente tem ali um momento onde tem um sermão que chama-se Sermão do Monte. Também tem um sermão da planície, salvo engano, ele está em Lucas. Lucas capítulo 6, é um outro sermão também importante, mas esse sermão aqui, vamos dizer que, dentre aqueles momentos de comunicação mais direta de Jesus, que estão descritos, esse seja aquele mais eloquente, o mais relevante para muita gente. O Sermão da Montanha já foi estudado por inúmeras pessoas, para inúmeros propósitos, inclusive retóricos, para entender conteúdo e até a dimensão histórica do tempo de Jesus. Para nós, obviamente, é mais do que isso. A palavra de Deus na boca do próprio Cristo, Filho de Deus que se fez homem por nós. E o capítulo 7, ele faz parte, ele está inserido nesse grande conjunto que é o Sermão da Montanha, que recobre os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, na verdade, ele tem um debate maior, mais amplo aqui, que está sendo tratado dentro desse contexto. Amém? E aqui, no capítulo 7, Jesus está encerrando um argumento que ele iniciou no capítulo 6. Então, no capítulo 6, essa argumentação ela está sendo feita, ela está sendo construída. E qual que é a argumentação de Jesus no capítulo 6? Ele está falando sobre procedimentos. Ele está falando como os discípulos devem andar e como aqueles que amam a Deus devem andar. E ele vai elencando algumas coisas, inclusive fazendo uso do contexto histórico e da experiência da audiência. Porque dentro da audiência havia pessoas populares, havia pessoas mais abastadas, havia pessoas que conheciam a lei de um modo um pouco mais popular, conhece algo que é dito da lei, talvez não é um grande entendedor, um grande leitor, talvez nem saiba ler, porque o grau de analfabetismo é muito grande, naturalmente, naquela sociedade. E há também doutores da lei. Há pessoas que conhecem a lei, aplicam a lei e procuram, de alguma maneira, até em diferentes contextos, como a gente bem sabe, interrogar Jesus com relação ao seu entendimento a respeito da lei. E diante desse público específico, Jesus, ele começa a tipificar qual que é o modelo ideal de conduta para um servo de Deus, para aqueles que se veem, dentro da própria linguagem que a Bíblia propõe, cidadãos do reino dos céus. Qual é a forma que esses devem andar? E aí Jesus ele vai elencar no seu discurso
6 aspectos ao todo. Ele vai levantar 6 exemplos, a começar pelo livro de Mateus, capítulo 6. E quais são os 6 elementos que vão passar pelo capítulo 6 e o 6º no capítulo 7, fechando esse bloco argumentativo? Primeiro, Jesus começa a falar sobre como fazer esmola, ou seja, como abençoar as pessoas. Esmola aqui no sentido caritativo, da caridade. Como é que você faz isso? Como é que você dá caridade de modo, ou exerce caridade de um modo que louva a Deus? E aí você pode achar assim estranho, mas poxa, nem toda caridade louva a Deus? Não. Toda caridade pode até ajudar alguém, mas não necessariamente toda caridade louva a Deus. Por quê? Porque há caridades que são feitas para a glorificação pessoal. E Jesus fala sobre isso. E aí Jesus está começando a dialogar com quem? Justamente com uma certa classe que é mais abastada, dentre não religiosos, ou seja, pessoas que até creem em Deus, mas não são religiosos de ofício. Você entende isso? E religiosos de ofício, que muitas vezes fazem caridade, mas não com a perspectiva de alcançar de fato o indivíduo, mas para trazer aquilo como uma glória pessoal. Como quem diz assim, olha, eu tenho ajudado muita gente, eu tenho manifestado muita misericórdia pelas pessoas, olha o quanto eu tenho feito por Deus. Claro, na expectativa de que, como colateral a isso, vai obter algum tipo de respaldo público, algum tipo de reconhecimento e poder. Então Jesus começa falando disso, olha, existe um modo adequado de fazer essa caridade. Não é através da busca por glorificação pessoal. Então esse é o primeiro argumento de Jesus. O segundo argumento é sobre oração pública. Ele fala sobre como a oração ela não deve ser feita como uma exibição vaidosa. Ou seja, eu não tenho que orar para poder mostrar uma espiritualidade pública para convencer da minha espiritualidade, mas sim querendo alcançar o coração de Deus, ainda que publicamente. Então não é sobre não poder orar em público, é sobre o significado do porquê oramos em público. Essa é a discussão de Jesus. E ele começa a falar como os homens da lei, eles fazem isso como uma forma também o quê? De se colocar publicamente. E aí a gente entende Mateus 6,6, quando Jesus fala, isso já foi tema de congresso aqui na nossa igreja, cujo nome era qual? Quem estava aqui lembra? No secreto. Jesus fala sobre a importância da oração no secreto, porque o teu pai que te conhece no secreto, ele vai o quê? Ele vai te abençoar, ele vai te encontrar nesse lugar. Não é uma proibição à oração pública, é um tipo de rejeição a um uso da oração pública para satisfação particular, para poder demonstrar uma espiritualidade. Olha como essa pessoa é espiritual. Isso pode talvez estar atrelado no nosso tempo com aquela prática de orar, tentando mostrar para os outros e sinalizar o tempo todo que eu entendo do que estou fazendo. E aí, às vezes, a gente usa até palavras difíceis que nem sabe por que está usando, não alcança o ouvido de ninguém, porque ninguém entende, nem o coração de Deus, porque você não está falando com sinceridade. Quando, na verdade, é muito melhor usar o repertório que você tem, comunicar o coração que você tem, para alcançar o Deus que você tem. E aí, Jesus vai falando sobre isso. Aí, o terceiro tópico, ele fala sobre jejum, sobre como o jejum é uma devoção sem espectadores. Porque, o que Jesus fala sobre isso? Olha, quando fizerem jejum, Jesus não fala, não façam jejum. Ele fala, quando fizerem, ou seja, na ocasião que estiverem executando essa prática, então façam jejum, então façam, mas quando fizerem, lavem o rosto. Dá um asseio no cabelo, dá uma melhorada na barba, para não chegar, eu estou fazendo jejum, está sendo uma luta, mas é por vocês, meus irmãos, sabe? Essa linguagem. Jesus não está rejeitando o jejum, ele está rejeitando o uso do jejum como instrumento para afirmação pessoal no domínio público. Mais uma vez, uma coisa que bate na classe sacerdotal daquele tempo. O quarto ponto de Jesus é sobre a riqueza e como a riqueza não é marca de aprovação, porque esse vício de entendimento é um vício comum no segundo templo, no judaísmo do segundo templo, ou seja, está falando aí de 6, 7 milênios antes de Cristo, amém? Até o tempo de Cristo, e isso se mantém no tempo presente, quando muita gente entende que a aprovação da parte de Deus é sinônimo de riqueza material. Deus está feliz comigo, Deus me ama de verdade muito, por quê? Porque as portas têm se aberto na minha vida, porque eu tenho recebido recursos, porque oportunidades de emprego têm chegado. Veja uma coisa importante para você entender essa noite, nem toda porta que se abre para você é necessariamente uma porta da parte de Deus. É preciso ter, portanto, discernimento para saber o que é que Deus coloca na sua mão e aquilo que não é Deus que está colocando na sua mão. Porque há coisas que você recebe
Você acha que é da parte de Deus, mas na verdade podem atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então a riqueza não é uma demonstração de que é aprovado, assim como a carência de recursos não é sinônimo de afastamento da parte de Deus. Então Jesus está falando sobre isso. E aí, associado a isso, ele vai para o quinto ponto, que é o da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque mais do que a vida é mais do que a matéria, é mais do que o que tem para comer. Não é isso que Jesus fala em Mateus 6? É mais do que o alimento. Então ele vai além disso. Não andeis ansiosos, porque esse mesmo Deus, ele vai cuidar das necessidades de vocês. Então ele vai fazendo esse caminho. E aí ele termina com qual argumento? O argumento do capítulo 7. É por isso que muita gente não entende esse tema, porque ele não se inicia no capítulo 7. O tema se inicia no capítulo 6. Ele tem uma culminância no início do capítulo 7, que é o tema do julgamento. E aí, mais uma vez, é Jesus falando para aqueles que de modo hipócrita administram o reino. Aqueles que de modo não muito claro, não muito consciente, não muito alinhado às expectativas do rei, administram o reino, fazendo um peso muito grande sobre os demais e sem se preocupar com a sua própria responsabilidade pública. E aí, portanto, a recusa de Jesus não é a correção. Em nenhum momento a recusa de Jesus é corrigir o irmão que tem um cisco no olho. Porque no verso 5 que nós lemos, o que diz? Veja só, o verso 5. Você não precisa nem abrir, eu vou ler para você. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então o cisco do olho ele tem que ser tirado. Mas é primeiro necessário tirar a viga. É primeiro necessário limpar as grandes coisas, tirar os grandes problemas, identificar aqueles pontos de contradição fundamental. E é sobre isso que Jesus está comunicando com a classe sacerdotal. A gente não pode querer corrigir as pessoas se nós não estivermos andando na altura da dignidade para a qual fomos chamados. Nós precisamos acertar a nossa casinha, deixar as coisas no devido lugar, ajustar, limpar, pedir que ele faça a morada, nos mostre o que está escondido, para aí, então, termos condições, sem falso julgamento, sem padrão duplo, sem excesso, sem censura de modo pretensioso da nossa parte e sem hipocrisia, ajudar os nossos irmãos naquilo que eles precisam com relação aos seus ciscos, aos seus próprios problemas. Jesus está falando aqui para essa classe sacerdotal, que está fazendo muito peso para algumas coisas e não está se preocupando com outras fundamentais. Sabe onde isso também é manifesto, do ponto de vista textual, onde tem eco esse debate também? Em Mateus, no capítulo 23. Mesmo assentado, se você quiser abrir, para poder acompanhar comigo, em Mateus capítulo 23, a partir do verso 1, Jesus vai trazer uma temática parecida com isso, justamente procurando chegar na camada religiosa, para tentar ajustar algumas coisas. E olha o que Jesus fala a partir do capítulo 23, no verso 1. Diz assim a minha versão: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Como assim? Não é literalmente na cadeira de Moisés. É como se fosse algo do tipo, eles representam Moisés hoje. Eles se assentam na cadeira como quem diz assim, eles são herdeiros de uma autoridade mosaica. Sobre eles recai a administração da lei. Assim como a lei era administrada por Moisés, agora esses sacerdotes administram a lei. São eles que ensinam e zelam pelo seu cumprimento. Portanto, eles se assentam na cadeira de Moisés. Você entende isso? Vamos seguir, verso 3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Veja, mais uma vez, em outro capítulo, Jesus aponta para o aspecto da hipocrisia, para a contradição entre prática e discurso. Aquilo que Moisés ensina é da parte de Deus. Mas existem acréscimos da parte deles que tornam o jugo muito pesado, muito excessivo, muito duro, que não dá para dar conta, administrar. E além do mais, nas coisas mais importantes, eles mesmos são relapsos. Não cuidam devidamente da obra do Senhor. E aí, no verso 4 vem esse argumento. Diz assim, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Veja, não sobre os seus, mas sobre os ombros dos homens.
mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Criam a dificuldade, mas não estão dispostos a carregar a dificuldade que criaram. Usam isso para impor, para controlar, para regular, mas não são servos verdadeiros. São pessoas que até têm títulos de sacerdócio, mas que não zelam adequadamente pela palavra de Deus. E é claro que tem que ter uma aplicação para o nosso tempo isso hoje, porque nós hoje somos aqueles que administram a palavra do Senhor. Nós somos aqueles que hoje conhecemos a palavra porque a lemos, porque temos algum tipo de identidade forjada a partir dela, porque imergimos nela. Nós hoje temos a responsabilidade, portanto, de zelar pelo seu ensino, mas praticar o que ela ensina também. É preciso que essas duas coisas não estejam desatreladas. Não podemos ser mestres e não cumpridores. E também, tampouco, jamais poderemos ser cumpridores daquilo que não conhecemos. Por isso a palavra da manhã, o pastor Pedro, quando trouxe a necessidade de buscar a palavra e de orar, e de buscar o Senhor, ler a Bíblia, fazer o jejum, enfim, desenvolver esses disciplinas espirituais é uma fala tão importante. Porque, às vezes, o que falta para a gente não é algo espetacular. O que falta é voltar para os rudimentos. É voltar para o básico, voltar para os fundamentos. De onde Deus te tirou e onde Ele colocou. E o que Ele espera que você faça nesse novo lugar que Ele te colocou. Ele espera que você o busque. Às vezes nós estamos muito preocupados em viver algo novo e não tem nenhum problema desejar viver algo novo. A gente canta, tem uma canção assim, né? A gente fala que quer viver algo novo da parte de Deus. A canção fala literalmente essa frase. Não tem nenhum problema querer viver algo novo com o Senhor. Mas não tem como pedir algo novo se aquilo que já foi dado para a gente não é administrado em favor do reino de Deus. Não adianta a gente demandar a novidade se aquilo que já nos foi dado é mal conduzido. Queremos viver algo novo com Deus, devemos desejar. Quando a gente vem à igreja, a gente tem que estar com expectativa no coração. Quero que você aprenda isso. Eu tenho falado isso constantemente, e isso deve ter algum significado para o meu momento de vida, e acho que para o momento de vida da igreja também. Nós precisamos vir para a igreja com muita expectativa de que coisas extraordinárias podem acontecer. A gente não pode vir aqui na expectativa de cumprir apenas um ritual, achando que dessa maneira Deus é louvado. A gente tem que vir com expectativa, porque o nosso Deus, ele não é uma pedra, ele não é um pedaço de pau. O nosso Deus, ele é vivo. Então, quando os filhos se reúnem para poder buscar um Deus vivo, ele se manifesta em favor dos filhos. Então, a gente crê nisso, a gente vem com grande expectativa. A gente tem que desejar isso de verdade. Mas é preciso que, durante a semana, a gente nutra um padrão de vida condizente com aquilo que Deus deseja. Do contrário, não haverá sentido de pedir algo novo se aquilo que Deus já te deu não é bem administrado por você. Então, é uma palavra que não é para ser dura, é uma palavra de incentivo a você para abraçar aquilo que Deus deseja que você abrace. Porque essa é a forma através da qual Deus te encontra. Deus te encontra é assim, através da palavra dele. A gente sempre fala isso. O nosso Deus é um Deus de revelação e não de adivinhação. Revelação é revelar a partir daquilo que você já conhece. Ele se revela. Adivinhação é uma coisa, bateu aqui em mim, do nada, um sentimento. Não, é um Deus de revelação. Porque mesmo quando ele revela algo novo, ele sempre revela em consonância à sua palavra. Nunca em contradição à sua palavra. Então, até para a gente ter espírito de discernimento, é preciso que antes sejamos leitores. Porque o discernimento não vem de um sentimento súbito. Até pode vir de uma ação do Espírito, entenda isso. Mas o primeiro discernimento que qualquer um de nós pode ter, está acessível a todos, vem através da palavra de Deus. Aí no verso 5 ele fala assim, tudo o que fazem, olha só como existe um eco entre Mateus 23 e Mateus 7, como a gente lia, né? 6 e 7. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Olha no verso 6 em diante. Você vê como Jesus, o pessoal não entende muito bem, né, da cultura popular quem é Jesus. Jesus é sempre pintado como um cara muito legal, muito leve, né? E Jesus, de fato, deve ser uma pessoa muito legal. Mas ele tem momentos também que ele fala um pouco pesado. Quando as coisas do Pai não estão no seu devido lugar, ele fica incomodado. Existe um quê de ira santa e de proteção, sabe, da verdade, que faz com que ele não abra mão de falar o que tem que ser dito. Olha o que ele fala no verso 6.
Eles gostam do lugar de honra nos banquetes. Olha a provocação de Jesus. Ele está falando, é como se estivesse apontando o que eles gostam mesmo. O que eles gostam é de bucho cheio. É isso que ele está falando. Eles gostam é de ficar no restaurante bom e todo mundo servindo eles. É isso que eles gostam. Não quer servir ninguém, não. Eles querem os melhores lugares na mesa. É isso que eles querem. Eles querem ser reconhecidos por todo mundo. Essa canção, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eles não conhecem, não. A vida deles é o contrário. Que diminua a Deus e que eu cresça. É isso que eles querem. Jesus está falando isso. No meio do povo. Aí fala, e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Eles gostam de entrar pelo templo e todo mundo ficar embasbacado que aquela pessoa está chegando. E de alguma maneira o ritual passa a ser em torno daquela pessoa e não do Deus que determinou as coisas. Aí continua, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Jesus fala de si mesmo, né? Como mestre. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. E é claro, né? Vamos deixar claro o entendimento aqui. Pô, se a ninguém devemos chamar mestre, por que tem lá dentro os ministérios de mestre? Aqui está falando do mau uso da categoria. É claro que vai ter alguém que é um mestre da palavra. É claro que vai ter alguém que você vai, às vezes, chamar carinhosamente. Poxa, esse é meu pai, ele me ganhou para Jesus. É claro que você pode fazer isso. O que Jesus está repreendendo aqui não é o uso da palavra de um modo carinhoso ou como a identificação de uma característica. O que Jesus está repreendendo é o uso disso para fortalecimento do poder de uma pessoa em torno do restante, para satisfazer os seus próprios interesses. Não, eu sou o teu pai, não sei o quê, que ele beija a mão, entendeu? É disso que Jesus está falando. Aí vai continuando, a ninguém chama de pai, como a gente falou. Verso 10 diz, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo, o maior entre vocês. O maior entre vocês. O maior entre vocês deverá ser servo. O maior. E é por isso que nas últimas semanas é interessante a gente pensar como as palavras foram que servir é um ato de amor. Quem ama a Deus mais serve. Vamos fazer vamos fazer um concurso para ver quem ama mais a Deus. Já seria uma ideia pitoresca, mas vamos dizer que a gente faça isso. Vamos fazer um concurso para ver quem ama mais a Deus. E vamos definir os critérios e montar equipes. A equipe verde, equipe vermelha, Xuxa Park, uma loucura. Não é assim que a gente vai medir. E na real, quem ama não quer medir. Porque como ele está muito preocupado em servir, ele está pouco preocupado em validar isso. Entendeu? Ele não está preocupado em ficar medindo, não, eu sirvo mais. Porque o servo de verdade não tem nem consciência da carga de serviço, ele só serve. Ele não está pensando muito nisso. Ele está só querendo ser voluntarioso e generoso ao máximo. E é por isso que nós temos que olhar nosso coração. E aí no verso 12 diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E eu quero pular para o verso 24. No verso 24, temos o seguinte trecho. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus ainda é engraçado. Porque tem uma coisa de um jogo de palavras aqui, entendeu? É porque para nós, no português, não faz muito sentido, mas as palavras aqui, mosquito, camelo, tal, elas têm uma grafia próxima. Sabe aquelas palavras aquelas frases do cotidiano que elas pegam na gente? Por exemplo, quem casa, quer... Você já sabe, não sabe? Por quê? Porque são palavras muito próximas, né? Quem casa, quer casa. Em camelo e mosquito são próximas, entendeu? Então, quando você fala na língua original, tem um efeito de decorar e de piada, de graça, que automaticamente para o público vai ser entendido. Então, Jesus estava fazendo graça, ele estava fazendo o pessoal rir. Então é interessante ver como Jesus tem bom humor também. No meio de uma pancada, ele dá uma quebrada no discurso, ele faz uma brincadeira. Mas tem uma verdade na brincadeira no ensino, que é o quê? Eles estão coando o mosquito e engolindo o camelo. Como assim? O mosquito, em Levítico, é descrito como um dos animais impuros. Assim como o camelo é um animal impuro. E aí, o que muitas vezes acontecia com os sacerdotes? Para garantir que eles não vão tomar mosquito nenhum quando beberem alguma coisa, eles coam o vinho. O vinho é coado. Então, ou a água, você coa. Para garantir que não vai ter mosquito nenhum. Eles estão, tirando o mosquito, mas estão engolindo o camelo. Ou seja,
estão tomando cuidado com questões ritualísticas, mas o mais severo e o mais importante eles não fazem, que é a justiça, que é cuidar de quem precisa, que é falar uma palavra de amor. Você percebe isso? Seria muito fácil a gente pegar essa palavra e jogar essa palavra na conta dos sacerdotes do passado. Essa palavra não é para eles. Essa palavra é para a gente, do presente. Quantos mosquitos estamos coando e quantos camelos estamos engolindo em favor de uma pretensa espiritualidade? Às vezes a gente está tomando cuidado com coisas que são até menos importantes, achando que Deus vai se agradar disso, ao invés de a gente cuidar de coisas mais importantes que estão lá no nosso coração e a gente não está abrindo para Deus. Está escondendo. Não, isso aqui é meu, Senhor. Isso aqui é o meu camelo. Essa é a minha impureza. O Senhor não toca aqui não. Mas fica tranquilo que eu vou chegar no horário no culto de domingo. Fica tranquilo que eu vou ouvir a palavra e não vou dar uma dormidinha. Eu vou ouvir tudo. O Senhor pode ter certeza. O meu coração é teu. Mas nessa área aqui que é minha, o Senhor não precisa tocar não. Deixa que isso eu administro. Quantos camelos nós, povo de Deus, estamos engolindo enquanto estamos coando mosquito, achando que a nossa espiritualidade ela pode ser avaliada por essas pequenas coisas do cotidiano espiritual de uma igreja. A nossa vida com Deus, ela é muito maior do que essas 2 horas que a gente se encontra aqui no domingo. Ela é muito maior do que isso. Se a gente reduzir a nossa vida com Deus a essa experiência coletiva, por mais importante que ela seja, não quero diminuí-la, ela é importante, tanto é que eu estou aqui. Se ela não fosse, eu não estaria aqui. Mas por mais importante que ela seja, se eu cuidar disso e não cuidar da minha vida, eu vou estar coando mosquito, mas eu vou estar engolindo muito camelo. E a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Voltando ao capítulo 7, para a gente poder já ir encaminhando para o final, o que diante desse conjunto de cenários a gente leva em consideração quanto ao que Jesus falou? Então a gente tira aqui 3 lições do capítulo 7, porque o capítulo central é o 7. Eu recorri ao 23 para poder mostrar um eco entre o 7 e o 23, amém? Mas as lições centrais para nós estão no capítulo 7. Eu separei 3 lições fundamentais que eu quero que você leve para o seu coração essa noite. A primeira orientação, a primeira lição é que nós precisamos evitar a todo custo a hipocrisia. Nós precisamos a todo custo lutar para que a nossa vida não venha contradizer aquilo que a gente diz que é a verdade para nós. Para que o mundo conheça em nós um Cristo que atua na nossa vida verdadeiramente e não apenas nas nossas palavras. Porque o mundo já está muito cheio de muita retórica, de muito discurso. As pessoas precisam ver o poder de Deus. As pessoas precisam ver gente que se move verdadeiramente no Espírito Santo. Como a gente fala em Marcos, lá no final de Marcos, lá no finalzinho, o que tem na palavra lá? E os discípulos iam pregando em todos os lugares e o Espírito de Deus cooperava com eles e as palavras eram confirmadas pelos sinais. É preciso que nós busquemos no nosso tempo hoje que a nossa vida seja uma demarcação dos sinais de Deus. E ter os sinais de Deus para que o povo saiba que o Deus do qual falamos é verdadeiro. Ele não é uma retórica, uma mitologia do passado perdida, que alguém criou, uma comunidade pastoril inventou. Não, ele é um Deus real que se manifesta hoje. E é preciso que nós sejamos aqueles que clamam pela sua presença para que ele possa se manifestar no nosso meio e através de nós. Para que você tenha coragem de orar por um doente, crendo que Deus pode curá-lo. Para que você possa orar por alguém da sua família, crendo na libertação das drogas, crendo na dependência química que vai sair do corpo através do poder da oração que vai ser manifesta com a sua oração. Porque você não precisa estar preso a uma figura institucional para fazer isso. O poder da glória de Deus habita em você. Ele habita em você. E nós temos ensinado isso aqui na Nova Jerusalém Tijuca. Não só eu tenho falado isso, mas muitos pregadores e os pastores têm falado isso constantemente sobre como nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. Nós não queremos criar um povo que dependa de nós como figuras para fazer as coisas. Nós não queremos isso. Nós não temos nenhum prazer em criar uma religiosidade vazia para uma sociedade dependente de ícones. Sabe, aquela religiosidade muito vazia que depende de ícones para poder se movimentar. Ah, a minha igreja é muito poderosa porque lá tem o pregador tal e tem não sei o quê. Ele faz, acontece. E quando ele pisa, o diabo estremece. E a gente vai atribuindo a pessoas isso. Não, o Espírito da glória de Deus habita em você. Em você. Você não precisa depender da experiência terceira
para que Deus faça algo na sua vida. Nós não queremos criar isso, porque isso satisfaz apenas o coração de lobos em pele de cordeiro. Isso só satisfaz o coração de homens e mulheres que são ávidos pelo poder, que querem ser reconhecidos como realmente os caras e precisam manter essa pose, essa pompa, para que todo mundo dobre o joelho e passe o tapete para a pessoa poder andar e aquela pessoa se sinta muito importante. Não é isso que nós cremos. Nós cremos numa experiência democrática no Espírito. Democrática porque ele habita em todos os corações que clamam pela sua presença, porque o Criador de todas as coisas é também aquele que instituiu em nós templos para a morada dele. Não são pregadores que fazem isso. É ele que faz isso. Então nós não queremos nunca que você fique dependendo das figuras da igreja. Nós queremos incentivar uma cultura de honra, de amor, de respeito, de abraço, de gentileza, de elogio, de carinho, entre todas as direções, dos líderes para os seus liderados, dos liderados uns com os outros, dos liderados para com os seus líderes, porque todos somos irmãos em Cristo. Mas ninguém pode e deve, não será incentivado a depender da fé de ninguém. Se você um dia tiver que chegar aqui e falar assim, não, eu vou lá, porque na minha igreja tem um pregador que quando ele prega tudo acontece, eu vou te dizer uma coisa, eu fico muito feliz por Deus estar me usando, mas muito triste porque você não entendeu nada. Você não entendeu nada, porque sua fé está dependendo de eu vir aqui. E eu não gostaria disso. Eu gostaria de incentivar a você viver o sobrenatural de Deus na sua casa. E chegar segunda-feira e você orar, e você sentir a presença de Deus de um modo muito particular. Porque o teu Deus, que te conhece, ele vai no teu secreto e ele fala contigo. Amém? Então não temos líderes aqui que estão tentando criar uma relação incestuosa com a sua fé e que se engrandecem para ser colocados em pedestais humanos. Nós queremos aqui deixar claro que o único mediador hábil entre nós e Deus é Jesus Cristo, o único. Então que você ame a Jesus com todas as suas forças, porque ele é o consumador da nossa fé. Amém? Então, das três coisas, para nós encerrarmos aqui, como eu falava, que nós podemos tirar, a primeira delas, retomando, conforme a gente estava dizendo, em Mateus 7, a primeira grande lição é, nós precisamos rejeitar, nós precisamos evitar a todo custo a hipocrisia. Nós precisamos ter uma vida condizente com aquilo que a gente prega. A gente precisa pregar o que a gente quer viver e lutar para viver aquilo que a gente prega. Embora a gente vai ter oscilações, vamos ter dificuldades, você e eu vamos pecar, ninguém vai ser perfeito nesse mundo, temos nossas inclinações para o mal, mas nós recorremos a Cristo, que é aquele que nos ajuda a vivermos. Como falamos em uma pregação em Salmo 25, Jesus não espera de nós que no final do nosso dia a gente dê para ele um relatório mostrando que fizemos tudo certinho. O que Jesus espera, o que o Pai espera, o que o Espírito espera, é que a gente se relacione com ele no processo da vida. Entre acertos e erros, a gente não se esconda dele, é isso que ele quer. Que a gente o procure, fale com ele, peça a ele para estar conosco caminhando a nossa caminhada. A segunda coisa que eu quero que você entenda, que é uma lição, a segunda lição para a sua vida, se de tudo aquilo que eu falei, pouca coisa ficou, que fiquem essas três lições. A primeira, evite hipocrisia. A segunda, avalie as tuas traves. Avalie as tuas traves. Olha quais são os grandes problemas que são a trave no teu olho. Que é uma contradição muito grande, porque às vezes a pessoa percebe o cisco do outro, mas não consegue perceber a trave no seu próprio olho. Olhe bem para as suas dificuldades, veja quais são as suas traves, as coisas grandes. Preocupe-se com isso, peça para Deus te mostrar que às vezes a gente não está vendo o que é óbvio, porque isso acontece, tá, gente? O óbvio também tem que ser dito. Muitas vezes as pessoas falam, mas até em gabinete falam comigo assim, mas não é possível que o fulano não percebe isso, que ciclano não percebe aquilo, que Beltrano não sei o quê. Gente, não percebe, porque o óbvio também tem que ser dito, tem que ser ensinado, tem que ser orientado. E às vezes é óbvio, mas você não está vendo. Quem vai te orientar? O Espírito Santo de Deus. Você fala assim, Senhor, me ajuda a ver o gritante óbvio que te entristece, que eu não estou vendo. Qual que é o gritante óbvio que está te entristecendo e eu estou tomando como normal na minha vida? O que é, Senhor? Pede para Deus tirar a trave do teu olho. A grande trave está no teu olho. E aí vem a última lição. Mas também, não menospreze o incômodo do cisco. Não menospreze o incômodo do cisco. Porque às vezes você não tem trave. Vamos colocar a trave como grandes problemas aqui? Por exemplo, eu botei trave aqui como uma referência de trave, né? O que seria a trave? Às vezes é uma vida sem relacionamento com Deus, sabe? Uma vida realmente de
fria, uma vida sem busca com Deus, ou então uma falta de entrega, sabe? E uma dependência de líderes constante. É uma trave, na minha opinião, isso. Eu só consigo falar com Deus se alguém falar para mim, sabe como é que é? Igual a criança. Então, muita criança foi assim, eu também fui. Igor, porque hoje não precisa mais, né? Hoje tem tudo na internet, né? Igor, liga para a pizzaria. Não vou ligar, pai. Se eu ligo, eu tenho vergonha. Eu não conseguia ligar para a pizzaria. Falava com ninguém. Quem que foi criança que fazia isso? Pedia pro pai e a mãe ligar. Fala a verdade. Não ligava. Não, pai, perdi a fome, não era? Não, passou. Quero mais não. Tô bem. Né? Dependia de mediador. Hoje é só um botão, você não falar com ninguém, né? Só aperta o botão, resolveu, pepperoni, pá, grande, acabou, o endereço chegou, não é isso? É direto. Precisar de um mediador. Tem gente que depende muito do mediador para falar com os outros. Eu acho que isso é uma trave, sabe? Às vezes uma vida de aparência espiritual, muito preocupado em parecer alguma coisa. A voz fica mais grave. Saúde os irmãos, com a graça e paz poderosa, magnânima do Espírito Santo de Deus, aleluia. Tem todo um repertório, um vernáculo, e nada contra quem tem um vernáculo. O que não dá é para ter um verniz de espiritualidade no móvel podre. Isso que não dá. Não pode ser um verniz de espiritualidade. Tem que ser um móvel novo, madeira boa, coisa resistente, feita pelo carpinteiro de Nazaré, não é isso? Moldado ali por ele, né? Dizem que é até mais um construtor do que um carpinteiro, mas é um debate histórico, não quero entrar nisso agora aqui, né? Ou simplesmente ser alguém de vazio de sentido. Isso é uma trave para mim. Estar vazio de sentido é uma trave. Repleto de ação, faz tudo, mas não tem sentido, não tem significado, tá só fazendo, sabe? Eu faço, não, manda eu fazer, eu faço, carregar eu carrego, cantar eu canto, pregar eu prego, falar eu falo, dar o folheto eu dou, eu faço, mas não tem sentido. Acho que isso são traves. Eu acho que você deveria. Eu dei alguns exemplos, talvez eu tenha falado trave, e o Espírito Santo falou no teu coração, tal coisa. Bateu em você, aí é contigo. Ele está falando, no teu coração, você precisa que eu te fale, dei exemplo. Mas o Espírito pode falar qual é a tua trave. Mas talvez você não esteja com grandes traves. Talvez sejam ciscos. Seria bom não menosprezar os ciscos. Quer dar um exemplo disso de cisco que eu coloquei aqui? Às vezes, o cisco é um equívoco na forma de ser, agir e pensar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ama a Deus, eu busco a Deus, eu amo Jesus de verdade, eu falo com Deus todos os dias, eu pego a palavra, eu me dedico a Deus e eu realmente amo a Deus, e Deus sabe da minha sinceridade do coração e eu sinto a presença dele na minha vida, mas eu sou uma pessoa um pouco gentil. Comigo é patada mesmo. Pisou no meu calo, é pé no peito. É um cisco. Falta de fruto do Espírito, é um cisco. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Falta de gentileza. Bom dia para quem? Veja, você continua buscando a Deus e amando a Deus, mas falta a expressão disso, entendeu? Falta isso, de alguma maneira, se mostrar para as pessoas. Gentileza, falta de tato. Às vezes tem gente que é até bem intencionada, mas fala pesado. Tem uma língua pesada. Calma, cara, tá nervoso? Não, porque eu tô minha opinião, não, tudo bem, mas você pode ser leve para opinar também, não é proibido ser leve para opinar. Pode ter opinião e ser educado. Impaciência, uma tendência a criar dificuldade para servir, tudo é muito difícil. Eu amo a Deus, mas estou cansado, eu estou muito velho. Tem quantos anos? 28. 28, estou vividão. Muito tempo de vida. Tu não sabe como é que era no ano passado, agora está cansado. 28 anos, estou cansado. Uma indisposição. É por isso que Deus espera que a gente tenha um espírito jovem. Porque o jovem ele abraça o negócio. E juventude não tem nada a ver com idade. Eu tenho cada vez mais me convencido com relação a isso. Que tem adolescente que é idoso, cansado, né? Tinha 14 anos. E aí? Tá cansado. Tem gente que se acusou aqui. Quando eu falava, levantou a mão assim, ó. Não vou falar quem é, não. Vou preservar, mas ela se acusou. Cansado, chega 14 anos, como é que tá? Rapaz, de sexta-feira, né? É muito difícil. E tem gente com 70 anos que tá aí, rapaz, vivendo. Cada vez eu tenho mais me convencido que a juventude é uma coisa do coração, né? E aí quem ensina pra gente isso é a Bíblia, mas o Chaves também, né? Se você é jovem ainda, amanhã, velho será velho, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá.
Deus fala através de maneiras curiosas conosco. Usou Chaves essa noite, aleluia. Glória a Deus pela Vila do Chaves. Às vezes a juventude é uma questão de postura, uma questão de desejar. Vai ter culto, que bom, vamos louvar a Deus. É essa postura que Deus quer. O cisco é domingo, né? Deixa eu esperar um pouco para poder me atrasar. Muita pressa, deixa eu calmar aqui. Muito tempo na igreja, 2 horas. Não, 1h30, tá muito bom. São ciscos. Não quer dizer que você não ame a Deus. Você percebe? Atrapalha um pouco, entendeu? São coisas ali, são falta de virtudes. O cisco é a falta de uma virtude que pode ser muito útil para a tua vida, que pode te fazer abençoar muita gente. Então, eu acho que essas coisas de sinalizar a Deus são muito importantes. É preciso buscar essa virtude no Senhor e falar: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, igual a canção que a gente canta, né? Obedecer, um coração que te ama, um coração que tem disposição, que tem energia, que está a fim de falar do teu nome, que não vê dificuldade. Igor, perdi o primeiro amor, volta. Pede o primeiro amor de volta, pede um fogo no coração de novo, pede para Deus falar contigo no teu sonho, pede para Deus falar contigo de alguma maneira, mas pede para Deus falar, sabe? Isso é um cisco. Então, tira a trave, sim, mas não menospreza o cisco e nem usa isso como desculpa. Porque às vezes eu estou falando isso aqui, aí você vira e fala: mas fulano tem uma trave. Não é isso? Não, mas ele tem uma trave. Isso é a linguagem do mundo, não é a linguagem bíblica. A linguagem bíblica é: tira a trave para você poder tirar o cisco, não é excludente. Por isso que o título dessa palavra é: tire as traves e os ciscos. Não é para deixar o cisco porque a trave é pior. Tudo é ruim. A gente só tem que dar importância de tirar a trave primeiro, para depois tirar o cisco. Porque o cisco também é uma fagulha da trave. Entendeu? É uma fagulhazinha da trave. Tira a trave e depois tira o cisco. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Que Deus possa te abençoar, te dando condição de viver uma vida verdadeira e digna com Deus, sem falsa entrega, sem hipocrisia, mas com dedicação sincera ao Senhor. Com as suas dificuldades, sim, mas com sinceridade a Deus. Que Deus te dê força para tirar as tuas traves dos teus olhos e tirar também os teus ciscos e ser bênção. Porque tirando as suas traves, a palavra diz o quê? Que a gente falou aqui. Para que você tire suas traves, para aí então tirar também os ciscos, não só os seus, mas dos seus irmãos. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.